Bom dia a todos. Havendo número legal e rogando a proteção de Deus, declaro aberta a 27ª sessão ordinária da segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. Leitura, discussão e aprovação da ata da sessão anterior. Não havendo quem queira discutir, declaro-a aprovada por unanimidade. Expediente. Consulto a secretária Loma se há expediente recebido e expedido. Não há, excelência. Obrigado. Comunicações e proposituras dessa presidência tão somente para cumprimentar a todos e desejar uma feliz sessão e um bom dia de trabalho. Agora passo a palavra ao conselheiro Luiz Augusto Carvalho Ribeiro, em comunicações e proposituras. Presidente, inicialmente cumprimento Vossa Excelência, cumprimento o conselheiro Dr. José Carlos Filizola, aos conselheiros substitutos, Rafael, Evanildo, Alexandre, procurador, doutor João Augusto, secretário, enfim, a todos que nos assistem presencialmente pelo YouTube. De igual modo, excelência, apenas para cumprimentar a todos e desejar uma boa sessão a todos. Obrigado, conselheiro. Passo a palavra ao conselheiro José Carlos Filizola Soares Filho, em comunicações e proposituras. Obrigado, presidente. Gostaria de cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar o ilustre colega Luiz Augusto Carvalho Ribeiro, os colegas Rafael Souza Fonseca, Francisco Evaneiro Carvalho, Alexandre Lessa Lima, o nosso procurador João Augusto dos Anjos Bandeira de Melo, todos os servidores da casa, em nome da nossa secretária Loma, advogados que porventura estejam aqui presentes, minhas senhoras e meus senhores. Também, senhor presidente, desejar a todos uma boa sessão, requerer, como de costume, voto de congratulações para os servidores da casa aniversariantes da semana, perdão, Larissa dos Santos, Leide Selma dos Santos, Ana Paula Silveira Rescala Menezes, Luana Menezes da Cunha Barros, Marcos Souza Ferreira, nosso querido amigo Sidney de Melo Tavares, Camila Santana Lobo, Cristiane Silveira Garcia, Priscila Cristine Porto Leal Costa, também querida amiga, Vera Lúcia Mendonça de Matos, Carla Augusta Ribeiro Barros, Maria de Fátima Fontes de Faria Fernandes, João Bosco Wanderlei de Melo Neto, Nevilton Barreto Socorro, Anderson Menezes Varjão, Ed Carlos Santos Silva, Ana Carolina Santana Vieira, Isabela de Queiroz Fontes, Nivaldo Silva Santos, Rosane Carneiro Santana, Diego Leonardo Oliveira Santos, Marcos Antônio Rocha dos Santos, Oséias Nunes Alves e Jadson Luiz Santos Lima. No mais, desejar a todos uma boa sessão. Obrigado, presidente, e Obrigado. parabéns para a nova decoração aqui do Tribunal de Contas, que está mais florida, arborizada. Obrigado, presidente. Devemos agradecer a nossa conselheira presidente, que é muito zelosa dos enfeites, de tornar sempre o ambiente de trabalho agradável e bonito. Essa presidência também se associa aos cumprimentos, aos servidores aniversariantes da semana, e o faço em nome do servidor dessa casa e amigo, o doutor Sidney de Melo Tavares, desejando a todos os aniversariantes e respectivas famílias saúde, paz e muitas felicidades. Agora passo a palavra, em comunicações e proposituras, ao conselheiro Rafael Souza Fonseca. Senhor presidente, primeiramente, gosto de saudar todos, Vossa Excelência, conselheiro Luiz Alberto Menezes, conselheiro Luiz Augusto Carvalho Ribeiro, conselheiro Zé Carlos Filizola Soares Filho, conselheiro Francisco Evaneiro Carvalho, conselheiro Alexandre Lessa Lima, procurador Dr. João Augusto dos Anjos Bandeira de Melo, secretária Loma e todos nos acompanham presencialmente virtualmente. Senhor presidente, também me associo com muito gosto aos natalícios citados pelo conselheiro Filizola, destaque ao Sidney e a Priscila Leó, desejando a todos muitas felicidades, saúde e muitas bênçãos. E eu quero dizer também, doutor Filizola, que realmente está muito bonito essa nova decoração, mas no caminho pode ter espinhos. Viu? Mas, como diz nosso amigo procurador, é pedagógico. E que tenhamos uma ótima sessão. Muito obrigado. Obrigado, conselheiro. Passo a palavra ao conselheiro Francisco Evanildo de Carvalho, em comunicações e proposituras. Conselheiro presidente, conselheiro Filizola, conselheiros substitutos, senhor procurador, secretária, servidores e demais presentes, eu também, excelência, desejo cumprimentar todos
e me associar a todas as proposituras apresentadas pelos natalícios nominados. Também destacar em especial o amigo Sidney, que todos tenham, juntamente às suas famílias, muitas felicidades e muita paz. Somente obrigado. Obrigado, conselheiro. Passo a palavra ao conselheiro Alexandre Lessa Lima, em Comunicações e Proposituras. Senhor presidente. Obrigado, excelência. Inicialmente, para saudar Vossa Excelência, os eminentes conselheiros, saudar o doutor procurador, saudar a nossa secretária, Loma, saudar a todos que nos assistem aqui, presencialmente e virtualmente e através do YouTube. Da mesma forma, excelência, também gostaria de aderir às proposituras apresentadas anteriormente, saudar os aniversariantes da casa, nas pessoas de Priscila Leó. Falar em Priscila, eu queria agradecê-la pelo microfone novo. Ela teve a gentileza de me comunicar que tinham chegado os microfones novos aqui da Câmara e do Pleno, e estou inaugurando agora, Priscila. Parabéns, felicidades e obrigado aí pelos microfones. Sidney Tavares, também um grande amigo, e a servidora lá do gabinete, Vera Lúcia, que se encontra ali presente, e a todos os meus parabéns com votos de felicidades, paz, saúde extensiva a todos os familiares. No mais, excelência, eu desejo a todos uma excelente sessão. Conselheiro, obrigado. Eu aproveito a oportunidade da referência que Vossa Excelência fez à doutora Priscila Leó, também para, como presidente da Câmara, agradecê-la. Eu não sabia que ela tinha tido essa participação, né? Cada vez mais, como os conselheiros substitutos cada vez mais participam, né, com mais frequência das sessões da segunda Câmara, essa ferramenta aí se tornou imprescindível. Então, também, meus cumprimentos pelo feito e pelo aniversário, mais uma vez, à doutora Priscila Leó. Finalmente, em Comunicações e Proposituras, passo a palavra ao ilustre representante do Ministério Público de Contas, doutor João Augusto dos Anjos Bandeira de Melo. Senhor presidente, conselheiro Alberto Menezes, saúdo Vossa Excelência, saúdo também os eminentes conselheiros, conselheiro Augusto Carvalho Ribeiro, conselheiro Zé Carlos Frisola Salles Filho, conselheiro Rafael Souza Fonseca, conselheiro Francisco Avelino Carvalho, conselheiro Alexandre Lessa Lima, saúdo Vossa Excelência, desejo uma boa sessão, saúdo a eminente secretária, doutora Luma Brainer, e todos que nos assistem presencialmente e virtualmente pela plataforma do YouTube. Também, senhor presidente, o Ministério Público de Contas se associa aos votos de congratulações manifestados e fazendo destaque especial aos natalícios da doutora Priscila Leó, tantas contribuições aqui na coordenadoria de compras aqui do tribunal e especial aqui fornecendo, fruto desse trabalho, fornecendo também todos os equipamentos necessários aqui ao funcionamento dos microfones. E saudar também o eminente coordenador da 5ª CCI, doutor Sidney Tavares, também um amigo de longa data. Saudar também a doutora Vera Lúcia. E, em nome desses três, muita paz, saúde, felicidade, muitas bênçãos a todos os aniversariantes e suas famílias. É só, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, procurador. Ordem do dia. Estão sendo publicadas 22 decisões constantes do anexo da pauta. Em julgamento, começamos com o processo de prioridade 1, que está com o pedido de vista do conselheiro Francisco Evanildo de Carvalho. Nesse julgamento participam o relator, o conselheiro Luiz Augusto Carvalho Ribeiro, e o conselheiro Alexandre Lessa Lima. Vossa Excelência trouxe o pedido de vista? Pois não. Então, Vossa Excelência tem a palavra. Muito obrigado. É o processo 326/2015, que tem origem na Prefeitura Municipal de Ilha das Flores. Tratam os autos de inspeção realizada na Prefeitura, relatório de inspeção número 3/2015, referente ao período de 1º de julho a 31 de dezembro de 2013, na gestão do senhor Cristiano Rego Cavalcante. Devidamente instruídos, os autos foram levados a julgamento pelo relator na 23ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara, do dia 23 de julho deste ano. Oportunidade em que pedi vista dos autos nos moldes do artigo 58 do Regimento Interno desta Corte. Analisando as peças, destaco inicialmente a qualidade do voto emitido pelo relator,
o qual acompanho em grande parte, discordando tão somente no que tange à ocorrência da prescrição punitiva e ressarcitória por parte deste tribunal. Vejamos. A unidade técnica, 4ª CCI, ao final da inspeção, pontuou a existência de irregularidades. Foi oportunizado o direito de defesa através de mandado de citação 212/2015 ao senhor Cristiano Cavalcante. Também mandado de citação 182/2018 ao senhor José Pereira Salles, então secretário municipal de Educação, e mandado de citação 267/2018 e edital de citação 51/2018 à senhora Delma Tavares Silva Pregoeira. Apenas o senhor Cristiano Cavalcante apresentou defesa sem, contudo, lograr êxito em sua integralidade, remanescendo um rol de irregularidades conforme conclusões emitidas pela 4ª CCI e pelo Parquê de Contas, à época representado pelo então procurador Luiz Alberto Menezes. Conselheiro relator, doutor Luiz Augusto Ribeiro, em seu voto, abordou ponto a ponto as irregularidades encontradas, concluindo ao final pela irregularidade do período auditado, com imputação de glosa ao senhor Cristiano Cavalcante no montante de R$ 140.462,50, relativo ao valor efetivamente pago pelos materiais adquiridos com fundamento no pregão presencial número 7/2013. Além disto, aplicou multa de 10% sobre o valor glosado e multa administrativa no valor de R$ 40 mil. Além da multa administrativa imposta ao senhor Cristiano Cavalcante, foi imposta a multa de R$ 5 mil ao senhor José Pereira Salles e à senhora Delma Tavares Silva, respectivamente secretário de Educação e pregoeira. Por fim, foi determinada a remessa dos autos à Procuradoria-Geral do Município e à Procuradoria-Geral do Estado, bem como ao Ministério Público do Estado de Sergipe, para as providências cabíveis. Minha divergência perante o voto do eminente relator consiste, portanto, com as vênias de estilo, no que tange à ocorrência da prescrição punitiva e ressarcitória por parte desta Corte de Contas e demais encaminhamentos. Para melhor fundamentar, vejamos os pontos relevantes de toda a marcha processual. O processo foi autuado por esta Corte em 5 de maio de 2015. O senhor Cristiano Cavalcante foi citado das irregularidades em 14 de maio de 2015. Houve algumas intimações. Após, o senhor José Pereira Salles também foi citado para apresentação de defesa em 7 de junho de 2018. E a senhora Delma Tavares Silva foi citada em 2 oportunidades, 20 de agosto de 2018 e 5 de setembro de 2018. Após, houve mais algumas intimações acerca de intimação para julgamento. Feito esse breve relato, trago à baila o que preceitua o artigo 69, parágrafo 3º da Lei Complementar 205/2011, sobre a prescrição, em que se determina que interrompem a prescrição, a notificação válida do responsável para a apresentação de defesa, naturalmente, e a interposição de recurso. Da leitura do supramencionado artigo, podemos extrair que o único marco interruptivo da prescrição, referente ao senhor Cristiano Cavalcante, se deu com o mandado de citação 212/2015, expedido em 14 de maio daquele ano. Ou seja, entre a citação do gestor e a prolação do presente julgamento, transcorreu mais de 5 anos, operando-se a prescrição punitiva e ressarcitória desta Corte de Contas, permanecendo, contudo, a irregularidade do período auditado, em face das irregularidades que foram analisadas pelo conselheiro relator e que não trago aqui novamente para análise, porque concordo com a análise feita pelo mesmo. Oportuno salientar ainda que as únicas hipóteses interruptivas de prescrição presentes no nosso ordenamento são a notificação válida, leia-se a citação para apresentação de defesa, e a interposição de recurso, não podendo ser considerada qualquer outra hipótese sob pena de afronta à Lei Complementar 205/2011. Ademais, ainda que a intimação de julgamento representasse marco legítimo de interrupção da prescrição, o que não é o caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem se consolidando no sentido da aplicação do princípio da unicidade da interrupção prescricional, consignando que, abro aspas, o prazo prescricional só pode ser reiniciado uma única vez, desde que, por causa interruptiva válida, não se admitindo a reiteração de atos genéricos ou instrutórios como meio legítimo para reiniciar indefinidamente a contagem do prazo prescricional. Fecho aspas. Está presente no mandado de segurança 39.894 e mandado de segurança 40.054.
Referente aos outros interessados, senhor José Pereira Salles e senhora Delma Tavares Silva, que foram penalizados com multa de R$ 5.000 no voto do eminente relator, também incide, lamentavelmente, o Instituto da Prescrição na sua modalidade punitiva, uma vez que citados através de mandados de citação, em 2018, operou-se também a prescrição, visto que até o presente momento transcorreu também mais de 5 anos. Neste caso, frise-se que foi considerada a contagem do prazo. Na contagem do prazo, a suspensão estabelecida no parágrafo 2º do supramencionado artigo. Isso porque houve uma diligência no transcorrer da instrução processual. E durante o período da diligência, conforme a nossa legislação prevê, foi contado a suspensão do prazo. Face o exposto, acompanho o posicionamento emitido pelo nobre conselheiro relator quanto à irregularidade do período auditado. No tocante à glosa e multas sugeridas, face à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória por esta Corte de Contas, conforme demonstrado, voto pela exclusão tanto das penalidades quanto dos respectivos encaminhamentos ao Ministério Público Estadual e às procuradorias competentes. Isto porque, como disse, é de 2013, já se vão mais de 12 anos dos fatos. E, portanto, é o entendimento que trago com as vênias ao voto do eminente relator. Eu acompanho na questão da irregularidade e na questão do reconhecimento da prescrição, eu entendo que houve realmente e, por isso, afasto a aplicação das multas e da glosa. Como voto, Excelência? É o voto vista do conselheiro Francisco Emanuel de Carvalho. Retorno a palavra ao conselheiro relator. Presidente, eu retorno. Eu tenho dúvida, agora mais ainda, quando eu escutei o voto de vista do eminente conselheiro. Eu tenho dados aqui totalmente diferentes do que Vossa Excelência apresentou aí. É tanto que no meu voto eu disse o seguinte, vou ler aqui rapidamente algumas coisas. Afasto a incidência de eventual prescrição da pretensão punitiva, considerando que, embora o relatório de inspeção interna retrate o período inspecionado de julho a dezembro de 2013, o julgamento de mérito teve início e até o momento não havia sido concluído. Em análise cronológica, se verifica que não há o que se ensejar a prescrição punitiva. Primeiro, da ocorrência dos fatos até a data da autuação do relatório de inspeção com a devida citação do gestor em 28 de maio de 2015. Segundo, intimado o ex-gestor para ciência de julgamento em 28 de março de 2018. Terceiro, incluindo novos interessados ao processo, novas citações foram emitidas com diversas tentativas sem êxito para se apresentar aos autos, tendo o último mandado de citação de publicação em Diário Oficial Eletrônico no dia 12 de novembro de 2018. A última interrupção da contagem se deu com o mandado de intimação número 55/2022, expedido aos interessados, certificado pelo termo de publicação, que foi publicado no Diário Oficial Eletrônico de número 2431, de 20 de maio de 2022. Ou seja, entre a notificação válida dos interessados e a atual data, perfaz pouco mais de 3 anos. Portanto, não houve o decurso de prazo prescricional entre os fatos acima narrados, de modo que, no que tange a multa administrativa prevista no artigo 80 da lei complementar, deve ser aplicada. Então, eu não vejo onde está a prescrição com todas as vendas de Vossa Excelência, mas se Vossa Excelência não está ainda devidamente esclarecido, eu posso analisar o voto de Vossa Excelência e trazer na outra sessão. Mas eu estou esclarecido. Você está esclarecido? Senhor presidente, Pois não. eu vou pedir vista no processo, já que existe a dúvida. Se Vossa Excelência, como relator, falou em intimação em 2022, acredito que tem razão o voto vista. Mas, de qualquer forma, eu peço vista do processo para dar uma olhada com mais calma e trago claro. já na próxima semana. Porque, conselheiro Alexandre, a última interrupção realmente foi um mandado de intimação que foi feito em 22.
Sim, é porque o mandato de intimação ele não interrompe a prescrição. Eu acho que interrompe. Mas Vossa Excelência pediu ficha, eu vou vamos pedir discutir vista pra dar depois. Bom, eu retorno. Parece que o conselheiro que estava com pedido de vista quer se manifestar? Não, eu Fala ia mais apenas dizer que me atentei a esses aspectos levantados pelo eminente relator. e no voto, Vossa Excelência, consta. Isso, exatamente. Mas é porque realmente intimação não interrompe o prazo. A intimação é um ato corriqueiro do processo comunicando que vai ser julgado. E há várias intimações, porque o processo, devido à complexidade do mesmo, foi intimado os gestores foram intimados, né, para julgamento várias vezes. No entanto, não foi realizado o julgamento. Então foi feita inclusive uma diligência. Então tudo isso levou a várias intimações. Mas o meu entendimento é esse: a intimação realmente não é um ato processual que interrompe a prescrição e a contagem do prazo prescricional. De forma que apenas a citação para a apresentação de defesa, no meu modo de ver, como consta na Lei Complementar 205/2011, é que é marco interruptivo válido. Portanto, para o senhor Cristiano foi realizado em 2015, se eu não me engano, e para os demais gestores apontados em 2018. De forma que, mesmo considerando a última citação, 2018, para cá a gente já tem 7 anos. Por isso, apenas complementando, né, o meu relatório, é por isso que entendo que realmente houve a prescrição. Mas passo com o maior prazer, com a ciência de Vossa Excelência, para a análise do eminente conselheiro Alexandre, para que seja feita uma nova análise, daí de repente eu posso estar enganado também, mas... E nesse espaço de tempo eu também vou reanalisar Certo, aqui o tá processo bom. para ver realmente, tirar essa dúvida dessa prescrição. Foi bom que o conselheiro substituto pediu vista, que eu também vou analisar essa semana esses prazos realmente, o que prescreve ou não. Mas pelo meu voto, a prescrição não foi feita. Mas vamos analisar. Bom, o processo, então, está com o voto de vista ao conselheiro Alexandre Lessa Lima. Bom, agora, passamos ao julgamento dos processos de prioridade 2. E eu começo a relatar os processos dos itens 2 a 4. São todos processos de aposentadoria por tempo de contribuição originários do Sergipe Previdência. O do item 2, a interessada é a senhora Maria Rita da Silva, agente de serviço de saúde, 57 anos de idade, tempo de contribuição superior a 36 anos, proventos integrais do montante de R$ 2.299 e fração. O processo do item 3, o interessado é o senhor Cássio Murilo Ferreira Silva, agente administrativo, 60 anos de idade, tempo de contribuição superior a 39 anos, proventos integrais do montante de R$ 2.514 e fração. O processo do item 4, a interessada é a senhora Josiane Carvalho Santos, professora, 55 anos de idade, tempo de contribuição superior a 33 anos, proventos integrais do montante de R$ 7.072 e fração. Em todos os processos, a coordenadoria técnica opinou pela legalidade dos atos e regime jurídico da paridade. O Ministério Público de Contas, representado pelo procurador João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello, opinou pela legalidade dos atos para fins de registro. É o breve relatório. Passando ao voto, acompanho a unidade técnica e o Ministério Público de Contas e voto pela legalidade dos atos de aposentadoria por tempo de contribuição, com os proventos indicados e regime jurídico da paridade. É como voto em discussão, em votação, não havendo quem queira discutir, declaro os aprovados por unanimidade. Agora, relato o processo do item 5, que trata de uma pensão previdenciária originária do Sergipe Previdência, onde os interessados são a senhora Carmelita Ferreira dos Santos, na qualidade de companheira, os senhores Tiago Ferreira Horta Oliveira, filho menor de 18 anos, e Camila Ferreira Horta Oliveira, filha universitária menor de 21 anos. Todos os beneficiários do ex-segurado Manuel Messias Horta Oliveira, então um servidor inativo, falecido em 4 de julho de 2024. O valor do benefício, R$ 3.436 e fração,
rateado no percentual de 50% para companheiro e 25% para cada filho. O início do benefício, a data do óbito. A Coordenadoria Técnica opinou pela legalidade e para fins de registro e regime da revisão anual. O Ministério Público de Contas opinou pela legalidade. É o breve relatório e passando ao voto, conforme consta nos autos, a portaria de aposentação 2.580, a portaria que gerou a aposentadoria do ex-segurado, né, que deu origem a essa pensão, ele se aposentou com base no artigo 3º da Emenda Constitucional número 47 de 2005. Então, nesse sentido, as pensões derivadas dessa aposentadoria, elas devem ser regidas pela paridade, conforme artigo 72, parágrafo 1º, combinado com o artigo 114 da Lei Complementar Estadual, que rege o regime próprio de previdência do Estado, a Lei Complementar 113 de 2005. Então, nesse sentido, voto pela legalidade e registro do ato de concessão de pensão previdenciária, dos atos, né, que foram mais de um ato, rateados no percentual de 50% para companheiro e 25% para cada filho, devendo ser observado o regime jurídico da paridade. É como voto em discussão, em votação, não havendo quem queira discutir, declaro aprovado por unanimidade. Agora, o processo do item 6, que também é originário de Previdência e também trata de pensão previdenciária, onde as interessadas são Sueli Andrade Cortes, cônjuge, e Suelen Maria Mendes Marques Cortes, filha menor, filha de militar até 21 anos de idade, beneficiárias do ex-segurado Wagner Mendes Marques da Silva, então militar ativo, falecido em 18 de agosto de 2024. O valor do benefício, que será rateado em 50% para cada beneficiária, o valor total do benefício de R$ 10.568 e fração. O início do benefício, a data do óbito. A Coordenadoria Técnica opinou pela legalidade do ato para fim de registro e paridade, o Ministério Público de Contas pela legalidade. É o breve relatório. E o meu voto, seguindo a unidade técnica do Ministério Público de Contas, é pela legalidade do ato de concessão de pensão previdenciária para fim de registro com os proventos indicados e regime jurídico da paridade. É como voto em discussão, em votação, não havendo quem queira discutir, declaro aprovado por unanimidade. Agora, relato o processo do item 7, que trata de revisão de aposentadoria da originária do Sergipe Previdência. A interessada é a senhora Maria Ângela Leite Chaves, técnica de nível superior, assistente social. O objetivo da revisão foi reconsiderar a decisão administrativa proferida em processo da Assembleia Legislativa, que alterou sua referência de NS 114 para NS 113, visto que o artigo 16 da Lei Complementar Estadual número 320 de 2019, que promoveu o reenquadramento dos servidores efetivos da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe e serviu de fundamento para a decisão administrativa supracitada, não determinou qualquer alteração quanto aos servidores então enquadrados na referência NS 114, na qual a interessada foi aposentada. O valor que foi revisado, a aposentadoria, foi de R$ 13.895 e fração. A Coordenadoria Técnica e o Ministério Público de Contas opinaram pela legalidade e registro do ato de revisão. É o breve relatório. E passando ao voto, considerando que, na verdade, aqui não se trata, não houve nada de errado no ato original, apenas houve um erro administrativo que modificou uma referência da servidora que estava aposentada, e essa referência ela era indevida, porque a lei não colocou os servidores que estavam na referência NS 114, eles não estariam atingidos por essa lei. Então se tratou de um mero erro administrativo que foi corrigido pela revisão que a interessada propôs. Então não é ato passível de registro, dado que o ato original está correto. Isso retornou para o ato original. Então, nesse sentido, com as enas de estilo, voto pela extinção do processo sem julgamento do mérito, com consequente arquivamento dos autos.
É como voto. Em discussão, em votação, não havendo quem queira discutir, declaro aprovado por unanimidade. Finalmente, o processo do item 8, que trata de auto de infração, do auto de infração número 8/2025, lavrado em face de Diogo Menezes Machado, com aplicação de multa no valor de R$ 3.000, primeira ocorrência, em razão do atraso na entrega da folha de pagamento de dezembro de 2024 do consórcio público do Agreste Central Sergipano. Devidamente citado, o gestor apresentou defesa, alegando que as alterações organizacionais e operacionais, diante da mudança na gestão do consórcio, ensejaram o envio intempestivo da prestação de contas em comento. A Coordenadoria Jurídica, bem como o Ministério Público de Contas, opinaram pela manutenção da multa aplicada, uma vez que a transição administrativa não afasta o dever de obediência dos prazos legais impostos por esta Corte de Contas na Resolução 305 de 2017. É o breve relatório e, passando ao voto, acompanham a Unidade Técnica e o Ministério Público de Contas pela procedência do auto de infração, bem como pela legalidade da multa aplicada e pela imposição de determinação no caso de inadimplemento voluntário do pagamento da multa. E a determinação é de remessa, já é conhecida de todos, é de remessa à Procuradoria-Geral do Estado em caso de inadimplemento voluntário da multa administrativa, apontando, né, o desacordo, né, as referências iniciais tanto para a incidência da correção monetária e dos juros de mora. É como voto. Em discussão, em votação, não havendo quem queira discutir, declaro aprovado por unanimidade. Agora, passo a palavra ao conselheiro Luiz Augusto Carvalho Ribeiro para relatar os processos dos itens 9 a 18. Presidente, inicialmente solicito a Vossa Excelência relatados em bloco. Deferido, Excelência. O do item 9, aliás, todos os processos são pensão previdenciária especial e são oriundos do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Sergipe. O do item 9, interessado a senhora Maria José Santos Ferreira. O 10, senhor Cícero Pedro dos Santos. O 11, senhora Luzigleide Santos Apóstolo. O 12, Rosilene da Costa Andrade Santos é a interessada. O 13, Maria Araci Cerqueira Santana. 14, Glicelma dos Reis Dantas. 15, Joaquim Freitas Neto é o interessado nesse processo. Do item 16, a senhora Aristeia Santos Feitosa. 17, Maria Genilda da Cruz Oliveira. E o último, o do item 18, a interessada é a senhora Maria Angélica Rodrigues Moura. Os pareceres técnicos em todos os processos opinou pela legalidade para fim de registro dos benefícios de pensão por morte. O Ministério Público de Contas foi na mesma linha, opinando em todos os processos pela legalidade das pensões. Esse é um breve relatório, excelências, e eu voto acompanhando as informações técnicas em todos os processos, pela legalidade das pensões previdenciárias ou especial. Sendo que, nos processos 11, 13, 14, 16, 17 e 18, com revisão anual. E no processo 9, 10, 12 e 15, regime jurídico da paridade. É como voto. São os votos do eminente relator. Em discussão, em votação, não havendo quem queira discutir, declaro-os aprovados por unanimidade. Agora passo a palavra ao conselheiro José Carlos Filizola Soares Filho para relatar os processos dos itens 19 a 31. Obrigado, presidente. O item 19, senhor presidente, trata-se da análise de atos de demissão do pessoal concernentes ao processo seletivo simplificado número 1 de 2017, realizado pela Prefeitura Municipal de Pião, com o intuito de contratar temporariamente profissionais de saúde. Depois de longa marcha processual, senhor presidente, a Coordenadoria Jurídica deste tribunal manifestou conclusivamente por meio do parecer número 2007-2024, opinando pela perda do objeto quanto ao registro dos atos de admissão do pessoal em comento, além de propor providências.
Já o Ministério Público de Contas, através do parecer 211 de 2025, representado pelo procurador João Augusto dos Anjos Bandeira de Melo, opinou pelo arquivamento do feito por perda do objeto, além da adoção do quanto sugerido no parágrafo 2.11 do referido parecer, que faço questão de transcrever. Aspas, outrossim, seria de bom alvitre que o tribunal alertasse os órgãos responsáveis pela instrução acerca da importância do cumprimento de prazos para a conclusão do feito, porquanto a mensuração da razoabilidade da duração do processo impacta diretamente no enfrentamento do mérito, prejudicando sobremaneira a apuração de irregularidades. Fecha-se aspas. É o relatório, senhor presidente. Com sua licença, Pois não. eu não. Há advogado constituído, né? São os senhores Cristiano Pinheiro Barreto, Valteno Alves Menezes Neto, Letícia Cabral Melo Sobral e Beatriz Menezes de Carvalho. Feito pregão, Vossa Excelência. Obrigado, presidente. E ratificando o relatório, brevemente feito, acompanho, senhor presidente, as premissas, o entendimento tanto da Conjur quanto do Ministério Público pela perda do objeto, consequente arquivamento do feito, deixando registrada aqui a ressalva feita pelo Ministério Público de Contas. Obrigado, presidente. Obrigado, conselheiro. De fato, na semana passada, salvo engano, eu também trouxe um processo de atos de admissão de pessoal, concurso antigo. A coordenadoria até colocou que não havia uma regulamentação específica desses processos, ela até propondo prazos para... eu não adotei os prazos como uma determinação, porque teria o problema da isonomia, né? Porque estaria votado só para um gestor e não para todos. Mas eu coloquei no meu voto como recomendação, né? Mas, de fato, o tribunal precisava enfrentar esse tipo de processo, regulamentar isso para verificar essa questão dos prazos, como trabalhar com esses processos, porque eu já trouxe diversos processos aqui para julgamento, só fazendo, onde a única consequência foi os registros tácitos dos atos de admissão, mas sobre a questão do concurso em si, da contratação, da observância, né, das normas constitucionais, nada terminou sendo enfrentado. Nesse processo específico, presidente, eu agradeço desde já a contribuição sempre lúcida de Vossa Excelência. Era um processo para contratar temporariamente profissionais de saúde. Isso em 2017, né, o parecer só chegou às mãos do Ministério Público em 2024, né, enfim, e o parecer já é datado de 2025. Ou seja, essa ressalva que o doutor Bandeira fez, muito pertinente, e eu gostaria de... Por isso que fiz questão de elencar aqui, mas quis Deus que os membros da Comissão de Reforma do Regimento Interno estão aqui presentes hoje, doutor Francisco Evanildo, não sei se o doutor Alexandre Lessa também faz parte, e doutor Rafael Fonseca, que eles possam, como se diz no interior, tomar nota desses questionamentos e poder, quem sabe, modificar o nosso regimento interno, estipulando alguns prazos para que coisas dessa natureza não possam acontecer. Sim, e dado exatamente na semana passada, também foi um processo seletivo simplificado. Né? Quer dizer, é uma prática corrente, tanto em órgãos do Estado quanto nos municípios. Né? Esse tipo de contratação é prática corrente, cada vez mais frequente. Mais frequente, exatamente. E isso tudo está ocorrendo ao largo de uma fiscalização mais efetiva do tribunal. Perfeito, presidente. Mas muito oportuno o voto e a lembrança. Não, transfiro isso para o doutor João Augusto Bandeira de Melo, que foi quem fez a ressalva. O Ministério Público sempre está atento, né, e nos cobrando, né, a uma atuação mais firme e atual, né, presidente? É verdade, presidente. Então, em discussão, em votação, não havendo quem queira discutir, declaro aprovado por unanimidade. Vossa Excelência continua. Senhor presidente, peço para julgar em blocos os itens 20, 21 e 22. Deferido, Excelência. Obrigado. Todos são aposentadoria por tempo de contribuição. O item 20, originário do município de Tomado Geru, tendo como interessada a senhora Gilvanete Guimarães dos Reis, com salário no valor de R$ 2.283,96, aposentadoria, perdão, com direito à paridade e integralidade dos proventos. A quinta CEI, o Ministério Público de Contas, através do parecer 1981-2024, opinaram pela legalidade e consequente registro da aposentadoria por tempo de contribuição. É o relatório como voto, presidente. Pela legalidade, integralidade e paridade. São os votos do eminente relator. Em discussão,
Em votação, não havendo quem queira discutir, declaro-os aprovados por unanimidade. O item 21, a interessada a senhora Gidá Santos da Silva, também originária do município de Tomado Geru, e o item 22, interessado o senhor José Milton Castro dos Santos, originário do Instituto de Previdência do município de Aracaju. Em ambos os casos, o Ministério Público e a 5ª CCI também opinaram pela legalidade. É como voto, senhor presidente, pela legalidade. 21 e 22. 21 e 22. Isso. São os votos do eminente relator. Em discussão, em votação, não havendo quem queira discutir, declaro-os aprovados por unanimidade. Peço, presidente, para julgar em blocos dos itens 23 ao 26 e 30. Deferido, excelência. Obrigado. Todos são pensões previdenciárias. O item 23, interessada a senhora Helena Carvalho de Azevedo, na qualidade de cônjuge beneficiária do senhor José Augusto de Azevedo Garzão, com direito a reajuste pelo regime anual, com salário com valor, a aposentadoria no valor de R$ 12.661,82. O item 24, interessadas as senhoras Caiane Gabriele Rocha Barreto e Luca Felizola Barreto e Ian Felizola Barreto, todos beneficiários do ex-segurados Arnaldo Barreto dos Santos Neto, militar da ativa, com integralidade e reajuste pelo regime da paridade, para cada um dos beneficiários o valor de R$ 2.271,80. O item 25, interessada a senhora Maria do Lourdes Leite Braga, cônjuge beneficiária do ex-segurado José Lourenço dos Santos Braga, com integralidade e direito à paridade, com proventos no valor de R$ 6.590,37. O item 26, interessada a senhora Maria Helena Cruz Nascimento, na qualidade de cônjuge beneficiária do senhor José Pereira dos Nascimentos, com direito a reajuste pelo regime anual, no valor de R$ 1.256,82. O item 27, interessada a senhora Valdice Feitosa de Souza Santos, com o valor de R$ 3.573,54. Por fim, o item 30, Maria de Fátima Correia de Góes, com valor de R$ 3.573,54. Em todos os casos, tanto a Coordenadoria como o Ministério Público opinaram pela legalidade e assim como está meu voto, presidente. São os votos do eminente relator. Em discussão, em votação, não havendo quem queira discutir, declaro-os aprovados por unanimidade. E por fim, os itens 28 e 29, que peço desde já para julgados em bloco. Deferido, excelência. Obrigado, presidente. O item 28, interessada a senhora Elga Tereza de Brito Aragão, na qualidade de cônjuge do ex-segurado Antônio de Oliveira Brandão. E o item 29, interessada a senhora Ana Júlia Leite Vieira dos Santos, filha menor do ex-segurado Alexandre Silva dos Santos. Em ambos os casos, tanto o Ministério Público como a CCI, como o Ministério Público, opinaram pela legalidade. E assim como está meu voto, presidente, em ambos os processos. São os votos do eminente relator. Em discussão, em votação, não havendo quem queira discutir, declaro-os aprovados por unanimidade. O item 31, presidente, trata-se de auto de infração com imposição de multa no valor de R$ 5.000, lavrado pela não apresentação, dentro do prazo regulamentar das requisições contidas no ofício circular número 1 de 2024, originária do gabinete do Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, referente às informações e documentos comprobatórios sobre o efetivo cumprimento de movimentação financeira em conta única e específica dos recursos do Fundeb. Citado, o gestor interessado apresentou defesa nos autos com pedido de reconsideração do auto de infração em virtude da ausência da notificação válida, presumivelmente causada por falha no sistema do portal do jurisdicionado. Com os autos, a 5ª CI sugeriu o encaminhamento dos autos à Diretoria de Modernização e Tecnologia para manifestação sobre as alegações apresentadas na defesa do interessado. Por sua vez, a Coordenadoria de Modernização, Suporte, Infraestrutura, Sistemas e Métodos, através do despacho número 745 de 2025, comprovou a veracidade das alegações prestadas pelo gestor, confirmando a falha do sistema. Instado a se manifestar, o Ministério Público de Contas, através do despacho 324 de 2025, da lavra do eminente Procurador-Geral Eduardo Curtis, sugeriu o cancelamento da lavratura do auto de infração contra o senhor Cristiano Viana Menezes,
bem como a juntada deste expediente ao protocolo de número 006504/2025 e consequente arquivamento. Por fim, com os autos, a 5ª CI, por meio do despacho 1501 de 2025, também opinou pelo cancelamento do auto de infração emitido contra o gestor do município de Simão Dias, consequente arquivamento. É o relatório, senhor presidente, é como voto pelo cancelamento do auto de infração e o consequente arquivamento do mesmo. É o voto do eminente relator. Em discussão, em votação, não havendo quem queira discutir, declaro aprovado por unanimidade. Agora, passo a palavra ao conselheiro Rafael Souza Fonseca para relatar os processos dos itens 32 a 44. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência a apreciação em bloco 32 a 34. Deferido, excelência. Muito obrigado, presidente. Excelência, esses processos, todos eles são processos de pensão previdenciária especial. O do item 32 e 33 são do Aracaju Previdência e o 34 do Sergipe Previdência. Em todos os processos, a técnica opinou pela legalidade e o Ministério Público de Contas pelo registro tácito. É um brevíssimo relatório e minha proposta de decisão, já adiantando, é no sentido de acompanhar o Ministério Público pelo registro tácito. São os votos do eminente relator, são as propostas de decisão do eminente relator em discussão. Vamos aguardar aqui. O eminente relator votou pelo registro tácito dos processos dos itens 32, 33 e 34. Aí, Pedindo também, desculpas a Vossa Excelência, eu acompanho o relator. ainda em discussão, não havendo quem queira discutir, declaro os aprovados por unanimidade. Vossa Excelência continua. 35 e seguintes. Obrigado, presidente. Agora solicito a Vossa Excelência a apreciação em bloco os processos 35 a 44, com exceção do 41. Deferido, excelência. Muito obrigado, presidente. Todo esse processo, excelências, são processos do Sergipe Previdência, são processos de pensão previdenciária especial. Em todos eles, tanto a equipe técnica quanto o Ministério Público de Contas, opinaram pela legalidade da concessão de pensão e pelo regime da revisão anual. São os brevíssimos relatórios, todos os processos, adiantando minha proposta no sentido de acompanhar os órgãos técnicos do Ministério Público de Contas pela legalidade e pelo regime de revisão anual. São as propostas de decisão do eminente relator. Em discussão, em votação, não havendo quem queira discutir, declaro-as aprovadas por unanimidade. Senhor presidente, me cabe relatar, por fim, o item 41. Excelência, esses processos são processos do Sergipe Previdência, um processo de pensão previdenciária especial. Interessado Sônia Maria da Silva Cruz. Nesse processo, a equipe técnica e o Ministério Público de Contas opinaram pela legalidade e, neste caso, pelo regime de paridade. É um brevíssimo relatório, adiantando minha proposta, no sentido de acompanhar o Ministério Público de Contas pela legalidade e paridade. É a proposta de decisão do eminente relator. Em discussão, em votação, não havendo quem queira discutir, declaro-a aprovada por unanimidade. Agora passo a palavra ao conselheiro Francisco Emanildo de Carvalho para relatar os processos dos itens 45 a 64. Obrigado, presidente. Inicialmente, eu solicito a Vossa Excelência autorização para relatar em bloco os processos 45, 46, 48, 49, 52 a 56, 58, 59, 61 e 64. Deferido, excelência. O 45 e 46 vem do Aracaju Previdência. 48, 49, 52 a 56, 58, 59 e 61 vem do Sergipe Previdência. E o 64 é oriundo do município de Ilha das Flores. Todos eles são processos de pensão por morte, sendo que o 45
tem como beneficiário Carlos Augusto Santos, filho menor do ex-segurado José Augusto Santos. 46, o interessado é o senhor Edgar José de Queiroz, cônjuge da ex-segurada Maria Rita de Queiroz. 48, o interessado José Antônio dos Santos, cônjuge da ex-segurada Maria Sônia de Souza Santos. 49, pensão por morte em benefício de José Luiz dos Santos, cônjuge da ex-segurada Zilda Silvestre dos Santos. 52, pensão por morte em benefício de Lúcia Maria Soares Freitas Barroso, cônjuge do ex-segurado Gabriel José Guimarães Barroso. 53, pensão por morte em benefício de Adalberto Gomes Conserva, cônjuge da ex-segurada Flávia Caldas Conserva. 54, pensão por morte em benefício de Maria Inês Menezes Trindade, cônjuge do ex-segurado Humberto Trindade Oliveira. 55, o interessado Jorge Pereira Oliveira, cônjuge da ex-segurada Maria José dos Santos Oliveira. 56, Claudineide Avelina dos Santos é a interessada, cônjuge do ex-segurado Cândido Alves de Mendonça. 58, pensão por morte em benefício de Dalma Gonçalves Soares Santos, cônjuge do ex-segurado Marcelo Renato dos Santos. 59, os interessados são Thelma de Oliveira, companheira, Ayala Oliveira Freire, filha menor de 18 anos, e Carole Oliveira Freire, filha menor de 18 anos também. Os 3 do ex-segurado João Batista Freire. Os 61, pensão por morte em benefício de Gabriel Santana Soares, cônjuge da ex-segurada Maria Lesse França Soares. 64, finalmente, nesse bloco, pensão por morte em benefício de Danilo Mendes, filho menor da ex-segurada Elisandra Mendes Silva dos Santos. Em todos esses casos, a manifestação da Comissão de Análise Otimizada de Processos Previdenciários, reconhecendo a legalidade para fins de registro, e no mesmo sentido se pronunciou o procurador João Augusto Bandeira de Melo, reconhecendo também a legalidade. É o breve relatório desses processos, Excelência, e a nossa proposta de decisão em todos os casos é acompanhando a manifestação técnica tanto do Ministério Público de Contas quanto da Comissão de Processos Providenciários, e pela legalidade para fins de registro dos atos de pensão por morte, sob o regime da revisão anual. São as propostas de decisão do eminente relator. Em decisão, em discussão, em votação, não havendo quem queira discutir, declaro-as aprovadas por unanimidade. O item 47, Excelência, que é o processo 4567 de 2017, também uma pensão por morte, que também vem do Instituto de Previdência do município de Aracaju, tem como interessado Aldomir Ramos dos Santos, cônjuge da ex-segurada Maria de Fátima Lima Ramos. A Comissão de Análise de Processos Previdenciários opinou pelo registro tácito, e o Ministério Público de Contas, em parecer do Dr. João Augusto, também reconheceu o registro tácito, observando o tema 445 do STF. É o breve relatório, e a nossa proposta, adiantando, é acompanhando também essas manifestações pelo registro tácito. É a proposta de decisão do eminente relator. Em discussão, em votação, não havendo quem queira discutir, declaro-a aprovada por unanimidade. Solicito a Vossa Excelência um segundo bloco envolvendo os processos 50, 51, 60, 62, esses vêm do Sergipe Previdência, e o 63, que vem do Aracaju Previdência. Solicito relatórios em bloco. Deferido, Excelência. Perdão, 63 também vem do Sergipe Previdência, eu que me confundi aqui. Todos eles vêm do Sergipe Previdência. Enfim, 50 é o processo de pensão por morte, que tem como interessado Mário Trindade, companheiro da ex-segurada Maria Neildes Evangelista Trindade. 51, pensão por morte em benefício de Iracema Alves de Freitas, cônjuge do ex-segurado José Valdes de Freitas, este é militar. 60. É a pensão por morte em benefício de Maria Moura dos Anjos Santos, cônjuge, e Flávio José dos Santos Neto, filho definitivamente inválido, ambos do ex-segurado José Heleno Bonfim Santos, também era militar.
E 62 é a pensão por morte e benefício de Maria da Conceição Carvalho Sá, companheira do ex-segurado Edgar Barros dos Santos. E, finalmente, nesse bloco também, 63, que é a pensão por morte em benefício de Mona Lisa Messias dos Anjos, filha menor de 18 anos, e Nádia Maria Alves dos Anjos, companheira. Ambos beneficiárias do ex-segurado Murilo Messias dos Santos. Nesses casos, Excelência, também há manifestação da Comissão de Análise de Processos Otimizados e também do Ministério Público de Contas, reconhecendo a legalidade sob o regime da paridade, uma vez que nestas pensões observou-se o fundamento do artigo 72 da Lei Complementar 113 de 2005, visto que na data do óbito os servidores encontravam-se aposentados pela regra prevista do artigo 3º, parágrafo único da Emenda Constitucional número 47 de 2005. E também há 2 casos de militares cuja legislação também prevê a garantia da paridade. Portanto, a nossa proposta em todos os casos é acompanhando as manifestações, legal com paridade. São as propostas de decisão do eminente relator. Em discussão, em votação, não havendo quem queira discutir, declaro-as aprovadas por unanimidade. Fica faltando apenas, salvo engano, o processo do item 57, que também é uma pensão por morte, oriunda do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe, e tem como interessada a senhora Bartira Alícia da Silva Maia da Cunha, cônjuge do ex-segurado Marcelo Hercos Lírio. É aquele caso do delegado que infelizmente faleceu numa ação em um posto né, da Avenida Melício Machado, salvo engano. Sim. Enfim, mas houve a análise da Comissão de Análise Otimizada de Processos Previdenciários, que entendeu pela legalidade, e o Ministério Público de Contas também entendeu pela legalidade. É o breve relatório, Excelências, e adiantando a nossa proposta, também acompanhando as manifestações, né, reconhecendo a legalidade do ato, com pensão vitalícia e equivalente à remuneração do cargo, e reajuste pela revisão anual, com fundamento no artigo 4º, parágrafo 4º da Lei Complementar Estadual 338/2019, que prevê justamente essa condição em face do falecimento do delegado em serviço. Então, portanto, a nossa proposta é reconhecendo a legalidade sob o regime da revisão anual. É a proposta de decisão do eminente relator. Em discussão, em votação, não havendo quem queira discutir, declaro-a aprovada por unanimidade. Encerrada a pauta, consulto aos Senhor presidentes presidente, se querem fazer uso da palavra. Pois não. Senhor presidente, o pedido de vista do processo número 1, eu já tenho condições de votar. Consegui abrir o processo aqui do sistema TSE, já tirei a dúvida com relação ao... Então, Vossa Excelência, eficiência... É que a dúvida restava só com relação ao mandato de intimação citado como causa interruptiva. Sim. É o mandato de intimação número 55 de 2022. Eu abri aqui e verifiquei que trata-se de um chamado para participar da sessão. A sessão que foi realizada no dia... Deixa eu pôr o óculos aqui. 1º de junho de 2022. Então, no caso, assiste razão ao voto vista do eminente conselheiro Francisco Evanildo. E com relação ao voto vista, eu só fazia uma ressalva, se fosse o caso, de acrescentar na decisão os dispositivos do tema 897 e 899, visto que tem ressarcimento, tem prescrição com relação ao ressarcimento também. Então, já, além do item do artigo 69 da pauta, acrescentar os itens do tema 897 e 899. Eu incorporo no meu voto de vista a manifestação do conselheiro Alexandre, agradecendo desde já a diligência de Vossa Excelência. Presidente, embora a agilidade do conselheiro Alexandre foi exemplar, mas eu tenho dúvida, então eu gostaria de deixar esse processo para na próxima sessão, porque eu vou analisar no meu gabinete se quem tem razão, se é o conselheiro Evanildo ou a minha assessoria e eu. Então, se eu realmente se eles tiverem razão, não há problema nenhum. Na próxima sessão eu trarei o processo e dou meu voto, mas no momento eu estou em dúvida
sobre esse aspecto. Eu acho que tem prescrição, mas o que eu gostaria de analisar no meu gabinete essa semana e na próxima sessão a gente discutiríamos aqui. Entendeu? É o que eu proponho nesse momento. Sim. Então, o processo retorna para o eminente relator para análise do voto vista, que incorporou o voto vista do conselheiro Alexandre. Eu já sei a posição. divergiu. O problema é só essa prescrição. Realmente eu tenho dúvida se interrompe ou não. Então eu vou analisar para eu ficar a par do que eu vou votar. E na próxima sessão a gente conclui esse processo. Perfeito. Se eles tiverem razão, não há problema nenhum. Entendeu? De minha parte, só que eu quero fazer isso com segurança. Eu tenho dúvidas se realmente a prescrição não atinge a prescrição desse processo. Mas eu vou analisar. Então, na próxima sessão, a gente finaliza a discussão sobre esse processo. Perfeito. Alguém mais quer fazer uso da palavra? Não havendo, declaro encerrada a presente sessão, agradecendo a todos.